das flores, né? Mundo das flores. Você vai falar sobre o bem sem ostentação, capítulo 13, item 1 a 3, tá? Do grupo Espírita Isabel Monteiro. Isso. Acabou, acho que eles assim seja. Essa é ótima. Boa noite, meus amigos. Acho que já dá para chamar de amigos, né? Já tem um tempinho que eu frequento essa casa e é interessante, né? Que não é um lugar que eu venha com frequência, fora esses momentos de reflexão, mas os rostinhos, né? Conhecidos, dão essa sensação de acolhimento, de aconchego. Então agradeço aí o convite e o acolhimento sempre muito, muito carinhoso, muito querido aqui da casa. Como foi anunciado, o tema que eu trouxe para a gente refletir junto é fazer o bem sem ostentação. Aí atrás está todo mundo me ouvindo bem? Eu falei hoje o dia inteiro, a voz já vai começando a falhar, mas vai dar certo. É interessante que os temas, né, do Evangelho, que são sempre conhecidos nossos, não tem nada que a gente fale do Evangelho em relação às passagens, né, as histórias, as parábolas, que não sejam passagens conhecidas nossas. E a gente está sempre repetindo, né? A gente está sempre, durante todo um ano, a gente faz as reflexões e todas as casas estão sempre trazendo os mesmos temas. E aí algumas pessoas questionam, mas não é a mesma coisa? Eu vou lá para ouvir a mesma palestra de novo, né? E às vezes você vai em outras casas e você vê que as palestras, o tema é repetido, mas a palestra acaba sendo totalmente diferente, né? A exposição do tema. E aí eu fico pensando, eu sempre coloco da seguinte maneira: se a gente, ouvindo, lendo, buscando várias e várias vezes aquele mesmo assunto, aquela temática que nos edifica, que nos auxilia no nosso processo evolutivo, se a gente fazendo isso com constância já é difícil, né? Por um instantinho, um estalar de dedos a gente escorrega, imagina se a gente se afastar desse manual tão precioso que é o Evangelho, né? De tudo aquilo que Jesus nos traz para que a gente tenha uma caminhada mais reta, né? Uma caminhada menos difícil, porque difícil a gente sabe que é, mas que a gente tenha mais sustentação. E aí um exemplo disso, aconteceu uma situação, eu vim direto do trabalho, saí assim meio que em cima da hora, a gente programa tudo, sempre acontece um imprevisto, né? Quando eu estava saindo na porta, chegou uma pessoa me fazendo alguns questionamentos, eu falei assim, olha, eu não tenho essas respostas, você tem que falar com a secretária, porque realmente eu não sei dos horários. Aí ela continuou me questionando, eu falei assim, então, inclusive eu tô atrasada, eu preciso ir, é uma pessoa que eu já conheço, sabe uma pessoa que gosta de papo? E aí ela falando e eu comecei a ficar ansiosa, né? A pessoa me questiona, quando eu falo que eu fico ansiosa, por eu ser psicóloga, as pessoas falam assim, mas psicólogo fica ansioso, ainda tem esse preconceito. Aí eu comecei a ficar ansiosa e falei assim, olha, eu realmente preciso ir. E aí eu vim no carro conversando com o Marcelo, e aí de repente veio aquele desabafo, eu falei assim, poxa, as pessoas não têm consciência, e eu falei que eu tava com pressa, e nananã. E aí de repente eu falei assim, meu Deus, olha a incoerência, né? Porque isso baixa a nossa vibração, e eu ficando aborrecida, eu falei, eu vou pra lá fazer uma reflexão sobre o Evangelho. Aí eu parei e falei, não, deixa eu me reequilibrar. Então assim, é um instante, eu tava vindo pra cá pra falar sobre o Evangelho, e numa coisinha à toa desequilibra a gente. Então é um exemplo do famoso orai e vigiai, né, que a gente precisa estar sempre nesse momento. Então tudo que a gente puder refletir repetidamente nunca é demais, né? É sempre aquele lembrete muito precioso para tudo aquilo que a gente realmente precisa. Então, né, feita a introdução, tem sempre um relato que eu acho que mostra, aproxima, né, a gente das realidades uns dos outros. Então eu trouxe alguns trechinhos para a gente refletir. Fazer o bem sem ostentação. Tende cuidado em não praticar as boas obras diante dos homens para serem vistas, pois, do contrário, não recebereis recompensa de vosso Pai que estais nos céus. Assim, quando derdes esmola, não trombeteis, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem louvados pelos homens. Digo-vos em verdade que eles já receberam sua recompensa. E é interessante que, embora pareça muito óbvio pra gente, né, essa questão de fazer o bem sem ostentar, sem divulgar, a gente acaba caindo em
guiadinhas pela nossa própria questão, nossa própria condição, pelas nossas imperfeições, pela nossa desestrutura interna, né, pela nossa formação. Às vezes, a gente interpreta que divulgar esse bem que está sendo feito sempre de uma maneira muito pejorativa, muito negativa. Mas, às vezes, aquilo passa por um lugar de fragilidade do indivíduo, né, de uma pessoa, que não necessariamente ela está fazendo aquilo porque ela precisa, porque é para se promover. Às vezes é uma necessidade dessa imperfeição, dessa fragilidade que ela carrega na própria estrutura dela, né? Na formação do eu, na história de vida. E aí entra a importância da gente ter esse entendimento pra gente e não julgar o outro, né? A gente vai ver que algumas pessoas vão ter comportamentos que a gente não julga coerentes, mas como todo mundo tem algum ponto de imperfeição, algum ponto que precisa ser trabalhado, ser melhorado, não nos cabe o julgamento, porque cada um vai chegar no seu despertar da consciência. Nós podemos auxiliar nesse despertar com caridade, com generosidade, gentileza? Podemos, mas entendendo que somos muito limitados em relação ao outro. Então, isso daqui tem que servir pra gente. Porque, gente, eu tenho certeza que quando eu li esse trecho aqui, vocês acompanharam, veio na cabeça de vocês, sei lá, situação de político, ou alguém que tenta se promover. Não vem? Logo uma situação de alguém que a gente conhece, pode ser uma pessoa pública ou não. Só que, na verdade, não adianta a gente pensar no outro, né? A gente precisa pensar na gente. Onde eu me encontro nessa situação? Né? Se de alguma forma eu ajo dessa maneira, ainda que inconsciente, eu só posso corrigir a mim. Eu não vou conseguir corrigir ao outro. Senão viram que eles são de moral. E a gente não está aqui para dar lição de moral a ninguém, né? A gente tenta despertar uma consciência, acho até válido, mas como eu falei, com esse limite. Que a gente não sabe do que o outro é capaz, a gente não sabe o que ele tem de entendimento até aqui, né? Cada um tem a sua percepção sobre as coisas e, como eu falei, cada um tem o seu histórico de formação. Então é importante a gente trazer tudo que a gente ouve de reflexão pra gente e não pensar nas outras pessoas, que é o que a gente mais faz, né? Ah, fulano devia estar aqui para ouvir isso aqui serve. É automático, mas a gente corrige. Que o pensamento equivocado, ele vai vir. Não tem jeito. Acho que eu já falei isso aqui algumas vezes. Só que a gente tem que educar. Em vez de a gente tentar não pensar em determinada coisa, é interessante que a gente pense em educar esse pensamento. Né? Por que ele está vindo e se ele está vindo desse jeito, eu preciso transformá-lo. É a única forma da gente controlar o que a gente pensa. E, consequentemente, de não julgar, né? Trabalhar a questão do julgamento. E aí, seguindo, quando derdes esmola, não saiba a vossa mão esquerda o que faz a vossa mão direita, a fim de que a esmola fique em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos recompensará. Que exatamente a continuidade mostra da intenção, né? Mostra que Deus conhece o nosso coração e o que a gente faz voltado para Ele é o que conta, e não o que a gente está fazendo perante os homens. Mas tem uma provocaçãozinha, né? A provocação é a seguinte, mediante o que está ali no Evangelho. Não é tanto o que fazemos, mas o motivo pelo qual fazemos que determina a bondade ou a malícia. É uma frase de Santo Agostinho. Por que essa provocação? Porque, na verdade, se a gente for radical e levar tudo ao pé da letra, a gente vai perder muito, principalmente no mundo hoje, né? A gente tem um mundo onde tudo pede, e as pessoas, inclusive, gostam de visibilidade, não é isso? A era das redes sociais, as pessoas querem, de alguma forma, ser reconhecidas, né? Elas querem que o trabalho delas seja reconhecido, que elas próprias sejam reconhecidas. Então, com a evolução, né, do mundo, das pessoas, e aí a gente pode incluir nisso, aproveitar o uso da evolução moral para a realidade que a gente tem hoje, que é uma realidade de fazer bom uso de tudo isso que a gente tem, que pode ser muito nocivo, né? Essa questão das redes sociais, dessa visibilidade até exagerada, onde a gente é vigiado o tempo inteiro, isso é negativo. As coisas evoluem e se a gente não acompanhar com a evolução moral, acaba que vai por um caminho não interessante, né? Nem um pouco saudável. E nem é o caminho que a gente busca. Então, o que a gente precisa fazer? Eu vou praticar o bem, divulgando, pela intenção de me promover ou de inspirar pessoas. Não é diferente? Não é que você não possa propagar o bem que faz, mas depende da intenção, como disse Santo Agostinho.
Se eu tenho uma intenção de ego, né, só de me promover, com certeza o objetivo vai ser um. E a avaliação também vai ser uma. Mas se eu faço porque eu posso inspirar pessoas, e aí não necessariamente eu vou fazer com essa intenção, eu vou fazer porque promover o bem é bom. Existe propaganda do mal o tempo inteiro, né? A gente vê tragédia o tempo inteiro, fofoca. Eu não me conformo com a visibilidade que tem esses reality shows, né? Igual agora tá passando o Big Brother. Eu gosto muito de usar o YouTube para assistir palestras, né? Fazer alguns estudos, algumas coisas. Só que você vem sendo bombardeado, que toda hora aparecem uns programas, eu não sei por que aparece, porque eu na verdade nem busco, uns programas que comentam esses, não sei se vocês já viram, eu nem conheço essas pessoas, mas elas comentam sobre esses realities. Aí a chamada é assim, treta, veja. E aí, quando você ouve um trecho, é eles falando assim, nossa, mas essa casa tá muito chata, não tem uma treta, não tem uma briga, não tem uma confusão. E aí eu ouço aquilo, e aquilo me dá até um mal-estar, porque assim, como? É palco. Isso acaba sendo um retrocesso, né? A tragédia, a intriga, o conflito pode ser algo que as pessoas buscam e de forma voluntária. Né? Porque existe já o conflito da vida, o conflito natural. Como que alguém pode buscar voluntariamente algo conflituoso? Então é algo que a gente precisa refletir e que a gente vai sendo levado pela ideia de massa, né? Porque aí um comenta, aí você fica curioso, mas o que aconteceu? Olha quanta vibração baixa com várias pessoas acessando, seja pela televisão, pela internet. Então isso é muito preocupante. Então essa é a promoção e a propagação do mal. Então a gente também pode promover o bem. Então não tem problema da gente divulgar o bem que é feito, desde que seja para inspirar. Seja para mostrar assim, olha, existem coisas boas acontecendo no mundo. E quantas vezes, através da promoção de uma boa ação, né, de uma ação social, enfim, alguma campanha benéfica, algumas pessoas despertam para falar assim, poxa, eu posso ajudar também. Né? Eu posso não ter muito, mas estão pedindo 1 quilo de alimento, 1 quilo de alimento eu posso dar. Então essa é uma promoção positiva. Então a gente precisa relativizar a interpretação das coisas. Quando é feito algum tipo de caridade, né? Aí entra a caridade entre aspas, com o objetivo da autopromoção, aí sim, é importante que seja questionado. Mas essas pessoas que geralmente praticam esse tipo de bem, de caridade, buscando autopromoção, elas não têm consciência disso. Nem adianta você chegar para elas e falar assim, ah, mas você não deveria, porque é o objetivo delas, é a forma como elas entendem a vida. E aí é importante a gente entender o que eu tenho aqui, né, o que eu coleciono nessa existência. Né? São os bens materiais, porque eu vivo uma vida material. Até aí tudo bem. Então eu busco ter uma casa, eu busco ter um carro, eu busco ter uma vida confortável, eu busco viajar, enfim, eu busco ter bens. E não tem nada de errado com isso. A questão é o quanto de mim é investido nisso. O quanto do meu tempo é investido nisso. Porque essas coisas são necessárias para a nossa vida aqui na matéria. Então não tem problema a gente buscá-las. Mas quando eu retornar para a minha verdadeira vida, na minha condição de espírito, porque eu sou um espírito, né? A minha condição é de espírito. E aí eu estou passando por essa experiência uma vida material. Então é uma experiência, eu vou retornar. O que eu estou levando na minha bagagem quando eu retorno? Né? Então a gente às vezes, ou muitas vezes, investe tempo demais, energia demais, com coisas que a gente não vai levar. E aí a gente vai deixar tudo isso aqui, coisas que às vezes você acaba sofrendo, né? Porque você quer conservar, você quer conquistar. E aí as pessoas que ficarem, quando você partir, vão fazer o uso que elas quiserem disso, da forma que elas quiserem, geralmente diferente do plano inicial que você tinha, né? Você tinha um cuidado com aquilo, as pessoas vão se desfazer, não vão cuidar, e vai ficar tudo aí. E a vida vai seguir. Né? A nossa vida, lá na nossa verdadeira vida, e de quem ficou. Então, uma preocupação que a gente precisa ter em relação ao que a gente coleciona durante a nossa existência e o equilíbrio que a gente possa dar a isso. Então, quando eu penso, por exemplo, em praticar a caridade, eu estou colecionando a verdadeira caridade, né? Eu estou colecionando a bagagem que eu posso realmente levar. É aquilo que quando eu retornar vai comigo, é aquilo que vai me edificar,
que são as experiências, as trocas, né? É o bem que a gente pratica que na verdade vai nos edificar, né? Que vai nos auxiliar nesse processo. E aí tem um trecho, uma fala de Jesus, que pode até justificar essa questão da promoção do bem, desde que seja para o bem e não para a autopromoção visando o ego. E aí diz assim: tendo Jesus descido do monte, grande multidão o seguiu. Ao mesmo tempo, um leproso veio ao seu encontro e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, poderás curar-me. Jesus, estendendo a mão, o tocou e disse: quero, fica curado. No mesmo instante, desapareceu a lepra. Disse-lhe então Jesus: abstente de falar disto a quem quer que seja, mas vai mostrar-te aos sacerdotes, e oferece o dom prescrito por Moisés, a fim de que lhe sirva de prova. Então, na verdade, você divulgar alguma coisa por divulgar de forma aleatória, sem que haja um propósito maior, não faz sentido, né? E se você divulga para que fortaleça a fé, através de um testemunho, né, através de algo que vai mostrar para as pessoas que todos nós somos capazes, né, de fazer algo por alguém. E esse tipo de caridade não necessariamente precisa ser material, né? A gente sabe disso. É um abraço, né, um sorriso, um acolhimento. Toda vez que eu chego aqui, eu sempre falo isso, né? Comento com o Marcelo, a gente comenta isso, que ele também tem essa mesma percepção. Que eu chego aqui, que a dona Cleonice me recebe, que abraço é esse, gente? Esse é o verdadeiro sentido da caridade. O abraço dela, né, acolhe a gente de uma forma, envolve, que eu levo esse abraço comigo, que é uma caridade, porque faz bem, é algo que ela está oferecendo que é dela, né, que é espontâneo e que faz bem. Então, assim, a caridade, ela pode se manifestar de várias formas, não só a material. A gente fica muito focado, e geralmente é a material que estimula o ego a querer divulgar, né? Que estimula o ego a falar assim: olha, tá vendo? Eu dei, eu patrocinei, eu proporcionei, né? E a gente percebe isso muito em época de política. Então é importante que a gente saiba diferenciar, né, tanto os tipos de caridade, as formas que a gente tem para fazer a caridade e qual a verdadeira intenção. Então esse é o ponto que a gente precisa avaliar em nós, né? No outro, como eu falei, não tem muito sentido, não adianta. E aí, todo esse processo da gente fazer o bem sem ostentação, ele passa o tempo inteiro por uma jornada de amor. Passa por um caminho que não tem como fugir do amor. E aí você fala assim: mas o que isso tem a ver, né? Porque a gente vê o amor a si mesmo, amor ao próximo e amor a Deus. O conceito é o seguinte: amor a si mesmo. Quando eu tenho amor suficientemente grande por mim, né, que eu consigo me amar verdadeiramente, pensando na minha servidão, na minha capacidade de servir, porque eu não vou me amar para eu me enaltecer, até porque não faz muito sentido, porque aí não é amor, é ego, né? Tem essa diferença. Então, se eu consigo nutrir um verdadeiro amor por mim, pensando que quanto mais eu estiver bem, quanto mais eu conseguir trabalhar as minhas questões e encontrar o belo que há em mim, né, que há no meu espírito, valorizando a centelha divina de que sou feita, né, valorizando o melhor que eu carrego, dentre todas as minhas histórias, as minhas experiências, a gente vai colecionando essas experiências e tirando aprendizado delas. Então, quando eu consigo valorizar isso em mim, potencializar, eu não vou precisar amar o outro como moeda de troca. Então, para que eu pratique a verdadeira caridade, eu preciso me amar verdadeiramente, entendendo que quanto mais eu me amo, mais capaz eu sou de amar. Porque eu consigo oferecer aquilo que eu não tenho? Não. Então, à medida que eu cultivei esse amor que eu tenho por mim, que é o auto-amor, eu consigo amar o próximo, como Jesus nos recomenda. Né? Amar o próximo entendendo o seguinte: eu me amo com todas as minhas características. Que eu não posso amar só uma parte de mim, posso? Assim como a gente também não pode amar só uma parte de uma pessoa. Quando a gente ama alguém, a gente ama alguém por inteiro. Então, se eu me amo por inteiro, entendendo que eu tenho qualidades e tenho defeitos, eu não vou me acomodar nos meus defeitos. Não é que eu ame os meus defeitos, mas eu entendo que eu sou um ser em construção, que eu estou numa busca. Então, eu vou me amar
sendo bastante caridosa comigo, porque isso vai me motivar a me melhorar. Quando você critica no sentido pejorativo alguém, essa pessoa tende a recuar, ela se afasta, você está repelindo, né? Porque ela vai sentir ali uma rejeição, uma reação negativa. A mesma coisa com a gente. Se eu ficar me censurando e achar que eu não tenho valores pelos defeitos que eu tenho, eu não vou conseguir descobrir esse verdadeiro amor. Então, a partir do momento que eu me aceitei, entendendo que eu vou melhorar, porque eu tenho uma parte muito capaz, né, a minha parte positiva, as minhas qualidades, muito capaz de corrigir os defeitos, né, de buscar essa evolução, quando eu for amar o outro, eu vou amar com a compreensão de que ele é como eu. Porque aí eu não vou ser tão severa com o defeito do outro. Eu vou pensar assim, peraí, ele tem esse defeito que me incomoda, ela tem esse defeito que me incomoda, mas eu também tenho. Eu posso não ter aqueles defeitos, mas eu tenho outros que são equivalentes. Tudo é defeito, tudo é erro. Então, quando você consegue se aceitar como você é, você consegue julgar menos o outro, porque você entende que todo mundo está, em algum momento, no lugar do erro. Deu para entender essa lógica? Então, eu preciso primeiro me amar até para não julgar. E quando eu não julgo, eu estou praticando o quê? A caridade, né? A caridade moral. Porque eu consigo não ser severa, eu vou ser benevolente com o defeito do outro. Não no sentido de que eu vá passar a mão na cabeça, né? Que eu vou estar sendo conivente com alguma coisa. Mas entendendo que ele está errando porque ele está no processo dele. No processo de construção, assim como eu estou no meu. Né? O fato da gente julgar alguém bom, ou de nós nos julgarmos bons, não nos exclui de errar. Né? A gente está aqui nessa condição. E aí, quando eu consigo entender o amor por mim, quando eu consigo amar o outro como um todo, entendendo que é um combo, eu consigo amar a Deus, né? Eu consigo fazer aquilo que é voltado para o outro, para o externo, por Deus, e não pelo meu ego, porque eu me conheço. Eu não preciso ficar projetando, eu não preciso ficar buscando compensações. Quando a gente não se ama o suficiente, a tendência é que a gente busque fora essas compensações. Aí entra aquela parte que eu falei que a gente não sabe a intenção de quem pratica a caridade. A pessoa que pratica a caridade por ostentação, muitas vezes é uma necessidade de reparação da falta de amor que ela tem por ela. Deu para entender? Então, assim, eu não me amo o suficiente. Então, eu preciso que as pessoas gostem de mim mais do que eu. Então, eu vou fazer uma coisa que todo mundo vai gostar. Eu vou fazer uma coisa que vai ter visibilidade, as pessoas vão me aplaudir. Se elas me aplaudirem, elas vão me amar. Então, esse conceito não necessariamente é aquele conceito pejorativo que a gente tem de quem pratica a caridade com ostentação, o bem com ostentação. Porque a gente coloca todo mundo na conta do político, né? O político que só faz por interesse próprio, mas nem todo mundo. E isso mostra que todas as percepções que a gente tem sobre os atos das pessoas e sobre o que acontece é relativo. Então, nem tudo aquilo que a gente vê de errado por parte das pessoas, elas estão fazendo com uma intenção ruim ou por pura maledicência. Às vezes, é só a projeção da imperfeição que elas carregam. Então, a gente entender isso facilita muito a convivência com o outro. Né? Seja o outro próximo, seja o outro mais distante, seja no ambiente de trabalho. Então, essa compreensão nos ajuda, inclusive, a praticar constantemente a caridade moral. Porque eu posso ter um compromisso de doar cestas básicas, eu posso ajudar alguém com, sei lá, um dinheiro para inteirar uma conta, comprar um remédio. Eu posso fazer isso eventualmente, né? Todo mundo talvez possa fazer isso eventualmente. Mas a caridade moral eu posso fazer todos os dias. Todos os dias. Até quando você está prestes a falar alguma coisa, o famoso jogar na cara, né? Aquela coisa que você está guardando ali para tirar diante do outro, que dói, e você recua e fala, não vou fazer isso, porque dói, né? A gente não gosta quando acontece com a gente. Então isso é a caridade moral que a gente pode praticar todos os dias. Então a gente tem inúmeras oportunidades da hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir de praticar a caridade moral sem nenhuma ostentação. Porque aquilo ali que ninguém está sabendo é você com a sua consciência. Você não precisa nem dizer para o outro, mas você sabe. E isso faz um bem danado para a gente, né? Isso nos edifica profundamente. Fazer o bem sem ostentação, ocultar a mão que dá, né? Tem grande mérito nisso, a gente já sabe. Demonstra superioridade moral, visto que, para encarar as coisas de mais alto do que o faz a plebe, é necessário abstrair da vida presente e identificar-se com a vida futura. Ou seja, tudo que eu faço aqui
em termos de ações e atitudes, por mais que tenha um viés, um caminho material, é para uma construção da vida futura, que é a nossa verdadeira vida, na espiritualidade. Então, se eu estou fazendo alguma coisa aqui que de alguma maneira não pode ser aproveitado na vida espiritual, e acredite, tudo pode ser aproveitado, né? No nosso ambiente de trabalho, numa festa, numa comemoração, em qualquer momento a gente pode fazer alguma coisa que vá ser aproveitado para a nossa vida futura, para a nossa verdadeira vida. E é entender que tudo aquilo que a gente está construindo aqui, a gente está criando uma vibração, uma energia que nos coloca no lugar de autorresponsabilidade. Cada ação minha, cada pensamento, né? Pensando aí pelo conceito do fluido cósmico universal, estamos todos imersos nele. Então, tudo aquilo que eu emano, tudo aquilo que eu vibro, fora das minhas ações, o meu pensamento, a minha intenção, isso vai impactar de alguma forma o outro. Né? Se eu pensar mal de alguém, quando eu sinto raiva de alguém, essa vibração, ela vai chegar de alguma forma. Né? Se não nessa pessoa, mas quem está ao meu redor. Porque nós estamos imersos nesse mesmo fluido, ligados pelo mesmo fluido. Então, isso nos exige, requer a autorresponsabilidade pelo que a gente pensa, e aí por isso que não adianta não pensar, mas educar o pensamento, pelo que a gente sente, né? Porque através do que a gente pensa gera um sentimento, uma emoção, pelo que a gente fala, né? E as palavras têm muito poder. Por quê? É por causa da lei da atração que vai para o universo? Não, nada disso. Tem poder exatamente porque a gente tende a acreditar naquilo que a gente fala e também naquilo que a gente ouve. E a gente vai buscar realizar aquilo que a gente fala. Então, naquele momento, o que eu falei, porque eu estou pensando, vai se tornar a minha realidade. Né? O cérebro da gente, ele não consegue saber o que está acontecendo, o que é fantasia. Se você processa aquilo de alguma forma, se você imagina, se você está vendo uma cena de um filme, alguma coisa, a gente sente uma emoção, né? Se é um filme romântico, se é um filme de ação, de violência, aquilo desperta alguma emoção na gente, não desperta? O cérebro, ele não consegue diferenciar se aquilo está ou não acontecendo. É o que ele sente é que está valendo. Então, se naquele momento eu estou com muita raiva e eu falo alguma coisa ruim para alguém, aquilo vai estar se realizando de alguma forma dentro de mim. E tudo que está no meu pensamento, quando eu desencarno e retorno para o plano espiritual, fica no corpo ou vai para o espírito? Né? Vai para o espírito. Então, literalmente, nós somos o que pensamos. Né? Porque o nosso espírito é feito do que a gente pensa também. Né? Ele na verdade, todas as ações, todas as construções, elas vêm daquilo que a gente pensa. Né? O que a gente está nutrindo o pensamento. Então, essa superioridade que a gente ainda não tem, né? Que a gente precisa, por mais que eu fale assim, não, eu estou fazendo, mas não é para a pessoa reconhecer, eu estou fazendo o que eu quero fazer, né? A gente pode pensar assim. E não é difícil a gente pensar assim, porque a gente sabe que é o certo, concorda? Então, a gente pode pensar assim, eu estou fazendo, mas eu não espero retribuição, eu estou fazendo o que eu quero. Mas, se a pessoa para quem você está oferecendo alguma ajuda, né? Que você está ali naquela ação, vira as costas ou pratica ingratidão, você vai conseguir ficar indiferente a essa ingratidão? Dificilmente. Dificilmente. Aí o seu discurso vai ser esse, vai mudar só um pouquinho. Fala assim, não, eu não fiz esperando nada em troca. Mas olha como é que a pessoa agiu comigo. Né? Mudou um pouquinho, mudou de figura. Porque a gente ainda não tem essa superioridade moral. Mas ter a intenção do que precisamos já ajuda muito. Né? Já é um grande passo saber que eu preciso fazer sem esperar retorno. Mas a gente espera. É pela nossa condição. E se envolve amor, então, afeto, né, de um filho. A ingratidão de um filho não dói? Dói. E é a mesma ingratidão que muitas vezes temos para com Deus. Só que Deus, né, é outro patamar, é outro nível. Mas é o que acontece, a ingratidão de um amigo, né, de um colega de trabalho. Você fala, nossa, ajudei tanto fulano, mas eu não fiz esperando retribuição. Só que a gente ainda não consegue vivenciar plenamente esse entendimento. Mas estamos no caminho, né? Isso já faz muita diferença. Então é cuidar deste pensamento e cuidar para a gente também não se enganar. Ah, mas eu já tenho esse entendimento, já basta? Não. A partir do momento que eu tenho esse entendimento, eu vou exercitá-lo constantemente, diariamente, para que de fato eu possa vivenciar essa forma de pensar, esse conceito. Por enquanto é um conceito, mas depois vai virar uma forma de ser, né? Por enquanto é uma forma de pensar.
gratidão. Esperança de quem receber gritar por toda parte o benefício recebido, né? Aí é uma necessidade desse reconhecimento, que pode ter um caráter sim negativo, pejorativo, pode ter só uma função ali egóica, só uma necessidade de má formação. Fazer autopromoção diante dos homens, receber benefícios em função de doações realizadas, que também acontece muito isso, né? As conveniências. Eu faço esperando que isso me favoreça mais ali na frente. Só que é uma ideia bastante redundante, porque automaticamente o bem que eu faço ao outro, ele se volta para mim, mesmo que eu não tenha essa intenção, porque quem pratica o bem sente um bem-estar profundo, não é verdade? Quando a gente está fazendo uma coisa boa por alguém, até quando alguém vem agradecer por algo que a gente nem sabia que tinha feito por alguém, né? Às vezes é uma palavra que você falou, você nem sabia a importância dessa palavra, a pessoa te procura um tempo depois e fala, nossa, naquele dia que eu te encontrei, você falou isso pra mim, você não tem noção de como aquilo me fez bem. A gente sente um bem-estar enorme, né? Fazer o bem faz bem. Então, automaticamente, a gente vai ter essa recompensa, só que não como muitos esperam aqui na Terra, né? Através desses holofotes, através de mais retorno material. Então, existem várias motivações e, obviamente, a espiritualidade, de forma muito sábia, vai avaliar de maneiras diferentes. Vai avaliar de maneiras diferentes, vai perceber de maneiras diferentes. Quantos os que de público dão grandes somas e que, entretanto, as ocultas não dariam uma só moeda? Foi por isso que Jesus declarou, os que fazem o bem ostentosamente já receberam sua recompensa. Né? E tem isso também. Aquelas pessoas que não estou falando só de coisas boas, não, de coisas materiais, não. Estou falando de qualquer coisa boa que ela faça pelo outro. Que aqui a gente está entendendo muito no sentido material, mas pode ser até uma forma de tratar. Vocês já viram pessoas, e de repente nós somos essas pessoas, que tratam uma pessoa, um funcionário, bem, na frente do público, e quando vira as costas, trata essa pessoa muito mal. Também cabe aqui, né? Não é só no sentido de você fazer uma caridade, de você oferecer um dinheiro, enfim, algum bem material. É muito no tato com o outro, porque no final das contas, esses são os grandes tesouros que a gente pode juntar e acumular, que é o que a gente leva, aquilo que você produz no outro, aquilo que você desperta no outro, né? Aquilo que você consegue, de alguma maneira, envolver positivamente. E o contrário também, né? A gente vai ficando com uma bagagem mais pesada quando a gente promove sentimentos ruins, sensações ruins no outro. Tanto que, se eu não me engano, é de Madre Teresa, né? Aquela frase, tem conceito de que ninguém saia da nossa presença pior do que quando entrou. É algo nesse sentido. É exatamente isso, né? Se todas as pessoas, pelo menos não saírem pior, né? Já é algum tipo de lucro aí no meio de tudo. Mas é pensar exatamente naquilo que você faz. Porque você acredita ou porque você quer passar uma determinada mensagem simulando, né? Como isso. Eu já cansei de ver acontecer situações de pessoas, né, numa função de gerência, um cargo de chefia, tratar o funcionário ali, né, nos bastidores de uma forma muito indigna, inclusive, cruel, e na frente, né, do público ser extremamente gentil. E aí você vê o seguinte, ele negligencia, ele nega esse bem tratar, porque ele é capaz. Se ele é capaz de simular, ele nega isso quando de fato ele pode fazer, porque ele quer. E aí a gente entra de novo na questão da intenção. Olha aí a intenção. Porque tem gente que tem um jeito mais grosseiro, mas ela não sabe ser diferente. Ela vai responder por isso de alguma forma, mas é a construção dela. Sabe essas pessoas mais embrutecidas, né? Algumas pessoas, inclusive, com uma história de vida mais difícil. Elas reagem conforme a vida vem agindo com elas, as situações vêm agindo com elas. E aí essas pessoas, essa ação mais grosseira vai ter um peso, porque ela não sabe ser diferente. Agora, quando você tem essa capacidade e você nega o outro, você escolhe com quem e quando usar, aí a coisa fica bem mais grave, né? Porque, na verdade, é uma negligência daquilo que você tem para oferecer. E que custa, né? O que custa? Nada. Não custa nada. Tem coisa que custa muito, tem coisa que custa dinheiro, e tem coisa que, na verdade, custa o preço da nossa moralidade, né? O preço do afeto que a gente está negando e que, de alguma forma, a gente vai ter que responder por isso, né?
A quem é muito dado, muito será cobrado. Aquele que procura a sua própria glorificação na terra, pelo bem que pratica, já se pagou a si mesmo. Ou seja, é uma paga que na verdade é ilusória, né? Ele está buscando algo que não vai edificar, que não vai construir. É como fazer uma construção em cima da areia. Deus nada mais lhe deve. Só lhe resta receber a punição do seu orgulho. Não saber a mão esquerda o que dá a mão direita é uma imagem que caracteriza admiravelmente a benevolência modesta. E aí, a gente pegou aqui uma palavrinha perigosíssima, né? Que é o orgulho. É o orgulho, é uma grande chaga. E olha, é impressionante o que esse tipo de sentimento, ele pode ser tão destrutivo, o que ele pode causar na vida de uma pessoa, nos relacionamentos, dentro de uma família, em toda uma história que tinha tudo para dar certo, mas por causa do orgulho. Isso acontece muito nos planejamentos reencarnatórios, né? Planejamentos lindos, você fala assim, agora não tem erro, vai dar certo, esse aqui foi planejado, adaptado, e aí por causa do orgulho, você coloca tudo a perder. E ele é muito nocivo. Eu vejo tantas situações diariamente que você vê que acabam se comprometendo por conta do orgulho. Orgulho, soberba, vários tipos, mas o orgulho em si, ele é um tipo de sentimento muito perigoso. Porque ele não necessariamente está ligado a status, está ligado a posse, está ligado a poder. Ele está ligado a uma condição daquilo que você acredita em você. Né? Que você acha que não pode ficar por baixo, que você acha que não é merecedor daquela situação. Então é importante a gente entender que as pessoas que são tomadas pelo orgulho, elas vão ter muito mais dificuldade para colocar em prática, mesmo tendo esse entendimento. Até porque passa pela questão da crença de merecimento, de auto-merecimento. Né? A pessoa orgulhosa, ela acha que merece ou que não merece coisas que, na verdade, tudo está dentro do aprendizado. O não merecimento, o merecimento. Ah, mas por que isso está acontecendo comigo? Eu não merecia passar por isso. Não é uma questão só de merecimento. Às vezes é uma questão de necessidade, né? Do aprendizado. E aí a pessoa fica repetindo aquela lição na vida dela constantemente, porque ela não entendeu que não é questão dela não merecer, é questão dela precisar. Né? E fora as pessoas que estão tão equivocadas, que acreditam piamente, às vezes eu fico pensando se essas pessoas acreditam nisso mesmo, e eu cheguei à conclusão de que elas acreditam, que são melhores que outras. Né? Essas pessoas que acham que são melhores que outras, elas fogem um pouco a minha compreensão, porque a vida está mostrando pra gente o tempo inteiro, em diversas situações, o tempo inteiro, que ninguém é melhor do que ninguém, de verdade, de verdade. Até aquela pessoa que a gente não gosta, aquela pessoa que a gente acusa, que a gente condena, que a gente julga, ninguém é melhor do que ninguém. Então, esse entendimento faz com que você venha a falir, né? Faz você fracassar, e aí você comete um equívoco em cima do outro. Né? O famoso por que eu? Não por que comigo? Né? Eu não poderia passar por isso. E fora que as pessoas entram num processo de virar advogado de autodefesa, né? Que quando a pessoa se julga não merecedora de passar por uma determinada situação, ela começa a listar o motivo pelo qual ela não merece. Porque eu sou uma pessoa boa, eu ajudo todo mundo, eu faço tudo o que eu posso. Como se na verdade fosse uma vantagem e não devesse ser o padrão. A nossa imperfeição é tão evidente que a gente sempre que passa por uma situação difícil, a gente quer esse crivo. A gente fala assim, não, mas eu respeito todo mundo, mas deu certo. Né? Você quer um mérito, aplauso por fazer o que é certo? Esse deveria ser o padrão. Mas aí mostra a nossa tendênciazinha imperfeita que faz com que a gente fique querendo buscar o mérito. E não se trata disso, de fazer o bem, buscando, com ostentação, buscando holofote, quando você lista as coisas que você faz e por isso você não é merecedor, sei lá, de uma injustiça, de passar por uma doença. A gente não quer passar por isso tudo, mas na condição do nosso planeta, às vezes a gente precisa. E digo mais, muitas dessas condições que a gente não quer passar, que a gente não se julga merecedor, a gente provoca. Olha a incoerência. A gente provoca, a gente vai atrás. Né? Você fala assim, opa, preciso lá buscar, caçar um conflito para minha vida. Tem essas pessoas, né? Tem essas pessoas, que muitas vezes, como eu falei, somos nós. Vou lá atrás, vou atrás de um problema. Então, muitas coisas que a gente queixa, que a gente reclama, a gente produz. É a gente que gera para a nossa própria vida. Até porque
a própria lei de causa e efeito, né? Então, a gente não vive por coisas que não tem nosso dedinho lá de alguma forma, alguma coisa que a gente realmente provocou. Seguindo aqui, falsa modéstia. Indigna paródia das máximas do Cristo. Benfeitores orgulhosos são depreciados até entre os homens e também o serão por Deus. Claro que a gente vai interpretar isso aqui de uma maneira entendendo que tudo que estava nessa época, tudo que foi passado nessa época, que consta lá no Evangelho, era na época onde havia necessidade de que se tivesse um temor por Deus, né? Então assim, essa parte também o serão por Deus? Não, não serão. Né? Se existe um ser, se a gente é capaz de praticar benevolência e relevar algo que é feito contra a gente ou no mundo, imagina Deus, né? Imagina Deus. Mas entre os homens, sim. Por quê? A gente julga o outro e condena porque a gente se reconhece naquela situação. Aquilo que a gente não reconhece passa despercebido. Você nem consegue perceber que aquilo está acontecendo. Mas como eu reconheço em mim, eu sou capaz de julgar. Então, o julgamento que a gente faz ao outro, na verdade, é um grande espelho diante de nós. É um grande espelho que nos diz por que isso me incomoda, né? Por que isso chamou tanto a minha atenção? Pode ter certeza que isso passou pelo viés do autorreconhecimento. Agora, Deus não vai se ofender com o que a gente faz, né? Ele está lá para perdoar, Ele está lá para nos oferecer a sua misericórdia, nos oferecer infinitas possibilidades, né? Oportunidades da gente se melhorar, da gente se redimir. Por isso que tantas situações se repetem na nossa vida, e aí eu acho curioso, né? Quando muitas pessoas estão passando por situações tão evidentes, sabe quando aquela pessoa está sempre cometendo o mesmo erro e ela não entende? Tipo assim, olha, né? Você vê que é uma percepção muito, muito particular, que você está enxergando com clareza a dificuldade do outro, que você está de fora. É muito confortável. Você fala assim, meu Deus, será que ela não percebe que ela tem que mudar esse jeito dela? Que enquanto ela não mudar esse jeito dela, ela vai continuar tendo o mesmo problema? Né? Aquela pessoa que culpa todo mundo. Fala assim, não, eu não paro no emprego. Ah, mas também o chefe me persegue, mas o fulano não consegue me reconhecer o meu valor. O problema está nela e ela não consegue enxergar. Aquela pessoa que briga com todo mundo, fala, nossa, eu sou injustiçada, todo mundo arruma confusão comigo. Aí aquele alerta que acende, né, que a gente percebe, e a pessoa, ela não consegue perceber, porque ela não tem um trabalho voltado para o autoconhecimento. E aí tem como a gente falar sobre qualquer coisa de evolução, de amor ao próximo, de evangelho, sem falar de autoconhecimento. Demorei a falar dele, né? Toda vez eu já falo menino. Demorei a trazer, mas danadinho não tem como faltar. E nenhuma reflexão. Autoconhecimento é a forma que eu tenho de melhorar o que há em mim para que eu tenha ações muito melhores no outro. Não tem jeito. Inclusive auto-amor. Se eu não tiver autoconhecimento, eu também não consigo praticar o auto-amor. Então a base de tudo é para. Você está dando tudo errado. Para e vai investir em você. Ah, não, Bruna, mas eu não posso parar porque eu não estou dando certo em nenhum emprego, eu preciso caçar emprego, eu preciso... Não, para. Investe em você. Ou divide esse tempo aí. Porque o autoconhecimento vai render tudo que eu preciso para a vida eterna, né? Até porque eu não consigo dar um passo adiante se eu não tiver autoconhecimento. Porque eu não vou sair do lugar, eu não vou entender o que a vida está querendo me dizer, né? Com tantas repetições de problema. Eu não vou entender o que eu preciso melhorar. Peraí, onde que eu estou errando? E aí a prova vai ficar se repetindo, igual o aluno que repete em série, né? Então é importante a gente trabalhar o danado do autoconhecimento e, obviamente, ele vai nos auxiliar a desconstruir o orgulho, né? O orgulho que carregamos. Já li nessa parte aqui, até me perdi, gente, tô falando tanto. Já li essa parte roxinha? Todo mundo já leu também, né? Vamos lá. Ainda na falsa modéstia, faz o bem, mas impõe ao que recebe testemunhos de reconhecimento. De novo, aqui é muito específico para quem está preso nas armadilhas do ego. As armadilhas do ego, elas fazem isso. Por quê? Eu só consigo fazer qualquer coisa se aquilo de alguma maneira refletir o que eu sou e quem eu sou. Né? Então eu preciso que as pessoas propaguem, divulguem, eu preciso de reconhecimento, eu preciso de um tapinha nas costas. Porque se você está fazendo o que é certo, e aí vale para tudo, né? Para trabalho, para caridade, aqui na casa espírita, vale para tudo. Eu não preciso que alguém diga que eu estou fazendo certo, né? Porque eu sei que eu estou fazendo. E isso vai
aparecer essa confirmação que eu tanto busco através de quê? Resultados. Através dos acontecimentos. Isso vai me comprovar. Através da minha prece, né? Através da intuição do meu mentor. Então eu não preciso me preocupar que alguém vire para mim e fale, Bruna, muito bem, tá certo, você tá indo pelo caminho certo. A gente até quer, mas não precisa. Então, quando eu tenho o meu ego maior, ele está insuflado, né? Vamos imaginar que o ego, ele é uma bola, tá? Super inflada, que está aqui crescendo ao nosso redor. Essa bola, ela está tomando conta de mim. Ela me deixa enxergar o que está ao redor? Não. Né? Eu vou ter que fazer muito esforço para enxergar o meu redor, porque ela tomou conta. Isso é o ego. Por isso eu tenho tanta necessidade de retorno, porque eu só consigo ver o que está em mim. Eu não consigo ver a dor do outro. A pessoa que está com o ego insuflado, ela não consegue ver a dor do outro, porque ela só enxerga o que está nela. Aquela pessoa que você chega para contar um problema, fala assim, nossa, não sabe o que me aconteceu. Poxa, eu estava andando na rua, perdi um dinheiro. Ah, isso não é nada. Pior foi o que aconteceu comigo. Eu passei por um golpe. Né? Tudo dela é pior, o problema dela é pior. Quer dizer, compete até na hora da desgraça, né? Então, são as pessoas egóicas. Ela quer estar pior que você. Ela quer ganhar de alguma forma. Ela quer ter visibilidade de alguma forma, que seja na tragédia. Então, isso é uma prova de que essa pessoa, a gente tem que julgar essa pessoa? Não. A gente precisa entender que a ação dela passa pela fragilidade dela. E quando a gente entende que a ação dela passa pela fragilidade dela e não pelo querer imediato dela, de novo, a gente consegue não julgar. Não é diferente? Pensar que alguém teve a intenção de fazer e pensar que alguém faz porque ela não consegue ser diferente. Isso, gente, facilita muito, porque quando você não julga, pensando na intenção maledicente, negativa, você para de achar que é tudo contra você. Quando eu entendo que a limitação é do outro, eu entendo que não é contra mim que ela está agindo. Ela está agindo contra ela mesma. É uma limitação dela. E isso é uma forma de praticar a caridade moral. Essa é a verdadeira caridade sem ostentação. Porque eu estou ofertando algo que foi muito trabalhado em mim, que é a minha compreensão. Né? Então, para eu ofertar isso a alguém, eu precisei trabalhar muito, desconstruir muita coisa. E tem muito mérito nisso. Né? Há muito valor nisso. Para esse, exalta o sacrifício realizado, né? A autopromoção mesmo, faz o beneficiado sentir o peso de sua posição e a de quem doa. Né? Tem isso também. Aquela pessoa que pratica um determinado bem para alguém e ela quer que o outro se sinta mal. Fala assim, olha, eu larguei tudo que eu tinha para fazer para ir lá te socorrer. Eu deixei minha mãe, eu deixei minha casa, meu trabalho, para a pessoa falar assim, olha o tamanho de gente. Ela... Engraçado que hoje aconteceu uma situação, me veio agora na mente, eu conversando com uma paciente, mas é um contexto de adolescentes, então a gente dá um desconto, né? Que adolescente tem uma coisa do drama, uma carga do drama que é impressionante. E aí ela contando uma discussãozinha que ela teve lá com o namoradinho dela, e aí ele na discussão, que deixou ela indignada, ele falou assim, você tá reclamando que eu não te respondi na hora que você quis, mas eu deixei de botar comida pro meu cachorro, eu deixei de cuidar do meu gato, a minha mãe me chamou e eu não ouvi, eu fui lá te responder. Ele quis dizer, olha, eu deixei de fazer coisas importantes no meu dia para ir lá responder a sua mensagem e você está aí reclamando. E no primeiro momento ela se sentiu super mal, ela, poxa, eu estava lá dedicando esse tempo. Então é a necessidade de fazer o outro falar assim, olha, tem muito valor o que eu fiz por você, né? Então você valoriza isso aí, que tem muito valor. Para esse, nem mesmo a recompensa terrestre existe, porquanto ele se vê privado da grata satisfação de ouvir bem dizer-lhe do nome, e é esse o primeiro castigo do seu orgulho. Ou seja, na verdade, quando você está preso nessa necessidade do aplauso, do retorno, do ego, você deixa de sentir o verdadeiro bem-estar em praticar o bem. Porque você não precisa de nada disso, você não precisa que o outro diga, que o outro reconheça, dá aquela sensação boa que você deita a cabeça no travesseiro e fala assim, ai, que bom, tô orgulhoso. Essa palavra orgulhoso é perigosa, né? Eu tô feliz, vou botar assim, tô feliz com a minha ação. Não feliz de estar com soberba, né, de se achar, mas feliz de que fiz o que é certo. A gente tem tantas oportunidades de fazer o que é certo e também tem muitas oportunidades de fazer o que é errado. Um exemplo claro disso é a fofoca. Né? Eu também sempre trago o exemplo da fofoca, porque a fofoca, gente, é uma coisa muito perigosa. Que ela é sedutora, né? Quando você vê, você está ali naquele emaranhado, numa teia.
Basta uma pessoa falar assim, menina, tem que te contar um negócio. Duvido que alguém fica tranquilo. Você pode até brigar internamente, mas duvido que se alguém fala, menina, não é? Você fica nervoso. Pior é quando fala assim, amanhã eu te conto. Você nem dorme. Você nem dorme, você liga, me conta agora, fala, você vai na casa da pessoa, você arruma um tempo que você nem tinha, que você quer saber qual a fofoca. Então a fofoca é uma coisa muito perigosa. E aí, a fofoca se disfarça de muitas coisas, inclusive de preocupação, inclusive de justiça. Quando a pessoa está ali marretando alguém, está falando mal da pessoa, está criticando tudo que ela faz, e no final ela fala o quê, gente? Quem sou eu para falar? Quem sou eu para falar? Então ela se esconde atrás de muitas pegadinhas. E aí quando você vê, você já está envolvida naquilo ali. E aí eu pergunto, qual a produtividade disso? Qual? É quase nenhuma. A gente vai reunir para falar da situação de uma pessoa porque a gente quer ajudar essa pessoa. Você vai reunir com o propósito de buscar a solução. Se você reúne com o propósito de ficar falando do problema, é fofoca. Ah não, eu tô aqui, fulano tá passando por isso, o que eu posso fazer? Eu posso oferecer isso, eu posso ir lá ajudar? Aí é diferente. Então a gente precisa ficar atento à forma como as coisas acontecem. A intenção, primeiramente, depois a forma. Que aí entra nessa questão aí da fofoca, né? Entra nessa questão daqueles males que a gente está produzindo e não percebe. E aí acaba também se colocando nesse lugar orgulhoso de superioridade. Que quando eu falo sobre a vida de alguém, sobre o erro de alguém, eu estou querendo dizer o quê? Se eu estou falando dele, eu sou melhor que ele. Né? Eu já estou acima disso. Estou anos luz. Estou aqui só por missão. Estou aqui nessa terra, não estou nem por prova, nem por expiação. Sou um espírito missionário. É quase isso, né? E a gente sabe que não é. Tem um alecrim dourado aqui. Enfim. Modéstia real. Beneficência praticada sem ostentação. Tem duplo mérito, que é a caridade material, aí falando aqui da caridade realmente material. E a moral, né? Quando você oferece um bem, participa de uma ação social, de uma campanha, você está praticando as duas caridades, quando é sincero. Né? Aquela material que vai suprir alguém dentro da matéria e que obviamente também vai trazer esse bem-estar de ter feito o bem para alguém. Mantém a dignidade, eleva a autoestima. Seu amor próprio não ressente. Olha o amor próprio aparecendo outra vez, né? É o amor que você nutre em você que você vai oferecer ao outro. Né? Auxilia na reforma íntima. Porque se eu quero me melhorar como espírito, né? E aí a gente está na condição de ser humano, a gente precisa trabalhar tudo aquilo que vem do altruísmo, por exemplo, né? Que vem das concessões. Que se eu trabalho só em prol de mim mesma, não há mérito nisso. Precisamos. Primeiramente, a gente vai trabalhar no que tem na gente. Mas, segundamente, né, eu vou preparar no que está em mim, porque eu vivo o quê? Em comunidade. Eu vivo em grupo. Então, não faz sentido eu ficar a vida inteira trabalhando em coisas que são em prol de mim. Então, eu preciso trabalhar primeiro em mim, para depois contribuir com a minha sociedade, com o grupo em que eu vivo, para a minha família, para a comunidade, né? Para a casa de prece a qual eu pertenço. Então, não adianta nada a gente vir aqui, é importante vir aqui, é importante passar pelo passo, é importante tudo isso, mas não pode parar aqui, né? Eu não posso ficar com isso só pra mim. Eu preciso propagar isso, eu preciso falar de alguma forma, né? Contar pra alguém. Isso é algo que a gente às vezes não faz porque acha que não tem muito valor, né? Que não vai aparecer. A gente fica muito focado na caridade material, mesmo com boa intenção, que a gente acha que é uma coisa palpável. A gente ainda precisa do concreto, né? É da nossa necessidade. Oferecer ajuda, eleva, a gente sabe disso. Dar a esmola, rebaixa, né? A própria história do óbolo da viúva, né? Oferecer aqui, está me sobrando, que eu tenho fácil para quem tem muito, muito, muito menos. Pode fazer, mas não é tão meritório. Ora, converter em esmola o serviço pela maneira de prestá-lo é humilhar o que o recebe. Em humilhar a outrem há sempre orgulho e maldade. Né? Que são aquelas pessoas que praticam bem, sei lá, arrumam a casa de alguém. Fico vendo esses programas, né? Como é que é o nome? Luciano Huck. Que tem essas promoções, né? De fazer a casa, melhorar. Mas primeiro ele mostra a pessoa numa condição miserável. A pessoa já
humilhada pela vida, né? E você fala, poxa, quando que os humilhados serão exaltados, né? Essa pessoa que faz essa pergunta. Aí ele vai lá, transforma tudo, e aí coloca essa pessoa numa condição tão inferior, né? E aí eu falo pro sentimento dela, que no final, aquilo tudo que apareceu que primeiro ela se sentiu muito pior, né? E ele pode fazer isso com muita facilidade. Então, assim, não estou dizendo que não possa ter, não estou criticando, não. Mas é só para mostrar que se você quer fazer o bem para alguém, você não precisa primeiro fazer ela se sentir muito pior. Né? Primeiro você acaba com ela e depois você fala assim, agora eu tô te colocando lá em cima. Se não fosse por mim, sei não. Aquela famosa pessoa que fala assim, como que você viveu sem mim até hoje? Eu falo isso pro Marcelo, olha a carinha dele. Mas é brincando, gente, mas eu faço pra ele. Quando ele faz alguma coisa que eu acerto alguma coisa que ele não estava fazendo, eu falo, como é que você viveu sem mim até hoje? A verdadeira caridade é delicada, né? Ela tem um caráter sutil, ela não é embrutecida, ela não é agressiva. É engenhosa no dissimular o benefício. Precisa, tipo assim, a pessoa fala, muito obrigada. Não nada, mas verdade, sinceridade, né? Não, fica tranquilo, isso aqui, a gente faz rapidinho, foi fácil. Evita aparências capazes de melindrar, né? De humilhar o outro, de constranger. Todo atrito moral aumenta o sofrimento que se origina da necessidade. Então a gente tem vários exemplos, né? Chico Xavier, Madre Teresa, eles tinham esse jeitinho doce, né? De praticar o bem que você nem sentia, como se fosse nada. Nada não, isso aqui é bobagem. Ela sabe encontrar palavras brandas e afáveis que colocam o beneficiado à vontade em presença do benfeitor, ao passo que a caridade orgulhosa o esmaga, né? Humilha. A verdadeira generosidade adquire toda a sublimidade quando o benfeitor, invertendo os papéis, acha meios de figurar como beneficiado diante daquele a quem presta serviço, né? Acaba invertendo. Quem ganha ao praticar o bem é o próprio autor da ação. Então, isso é inegável. Até quando a gente acha que está fazendo bem para o outro, na verdade, esse bem é para a gente. Então, a gente é que ganha. Quando alguém chama a gente para participar de uma ação, para ajudar, você aceita porque esse bem é para você. Não com essa intenção, mas é você que vai ser beneficiado. Muito mais do que o outro, né? Eis o que significam estas palavras. Não saibam a mão esquerda o que dá a direita, né? Exatamente no sentido de não necessitar projetar o seu ego, né? As necessidades desse aplauso, porque na verdade aquilo que você faz para quem conhece o seu coração, né? Deus, e no final tudo é para Ele, não precisa ser divulgado, a não ser na situação de poder inspirar, né? De poder auxiliar, rebanhar, aumentar aquela multidão de benfeitores, de pessoas com o propósito de propagar o bem. A caridade segundo Jesus. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade? Como a entendia Jesus? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então, mais do que qualquer coisa que a gente possa entender materialmente, né, de dinheiro, de bens, de condição social, essa benevolência para com todos, não é seletividade, benevolência para com alguns, né? Eu vi um dia uma frase no carro, esses adesivos de carro, que dizia assim, como é que é? Aos amigos tudo, aos inimigos a morte. Achei aquilo forte, né? Mas se a gente for parar para pensar, a gente às vezes faz isso, não com essa força, né? A gente não quer a morte, sim, eu espero, que a gente não deseja a morte de ninguém. Mas é isso, aos que eu amo, aos que eu gosto, eu vou tolerar, eu vou querer o bem. E aqueles que eu não gosto, se não tiver defeito, eu coloco. Né? Aquela pessoa que você não gosta, ela não está fazendo nada. Aí você fica esperando ela errar, mas ela não está errando. Aí ela respira mais profundo, você fala, lá, respirou. Respirou. Porque é isso, né? É a conveniência daquilo que nos faz sentir prazer, né? Um prazer diante da matéria. Então, indulgência para as imperfeições. Por quê? Quem sou eu para julgar uma vez que eu também erro? Né? Uma vez que eu também sou imperfeito. Deus te chamou para servir, não para ser visto, né? E aí é importante entendermos que a gente está aqui na Terra para servir. A gente sabe que tem toda uma seara, todo um trabalho esperando os trabalhadores para que a gente possa crescer, para que a gente possa evoluir. E no nosso processo evolutivo,
auxiliar, né, ajudar quem está ao nosso redor a crescer também. E todo o bem que a gente possa fazer para uma sociedade, de alguma forma a gente está fazendo bem para o mundo, a gente está melhorando o mundo em que a gente vive. E não esperando que o mundo melhore para que a gente viva melhor, né? A gente fica esperando um bem, a gente fica esperando a regeneração de braços cruzados. Então, não é essa a ideia, ela nunca vai vir. Então, aquilo que eu posso fazer para promover uma melhora no grupo em que eu vivo, na minha casa, no meu bairro, na minha cidade, né, na minha casa de prece, isso sim é de fato construir os verdadeiros tesouros, que é aquilo que a gente leva enquanto espírito, né, retornando para a vida espiritual e ao mesmo tempo praticando a caridade sem ostentação, que é a verdadeira caridade, que é a moral. Muito obrigada pela atenção de vocês. Deus abençoe a todos nós.